Bom dia, então, mais uma vez e pela última vez, pessoal. Vamos começar aqui oficialmente, então, mais uma edição do nosso Download RH. Hoje vamos falar aí de um tema muito importante que todas as empresas, né, têm a necessidade e qual é a importância das pessoas na estratégia de crescimento dos negócios. Vou compartilhar aqui a minha tela. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem interagir, podem ficar super à vontade em deixar a pergunta no chat. No final, eu faço as perguntas. Deixa eu só confirmar se já está no apresentar. Sou mais do Zoom, do Meet, então no Zoom vocês me percam um pouco, gente, mas vai dar certo. Boa, vamos lá então. Prazer, aí meu nome é Rafaela Sequinel, sou sócia e diretora comercial da Feeds, a Feeds que foi adquirida pela TOTUS em setembro mais ou menos do ano passado. Tenho 12 anos de experiência em vendas com empresas de tecnologia, mas sempre com um olhar voltado para a gestão de pessoas. Boa. Então, a Feeds é uma plataforma para deixar o RH mais estratégico, uma plataforma completa para gestão de pessoas, onde a gente ajuda também a reduzir o turnover, aumentar o engajamento e desempenho dos seus colaboradores, também trazer uma economia de tempo, dinheiro, automatizando os processos e trazendo mais facilidades para os RH. E hoje a gente para, né, para refletir e se fala muito, né, de tecnologia, de inteligência artificial, né, e como que a gente consegue melhorar dentro das empresas, trazer mais eficiência, mais lucro. Mas hoje o que a gente pode perceber é que os maiores desafios das empresas, eles não são desafios tecnológicos, né? A gente tem já uma abundância de tecnologia, está muito mais no parar, escolher qual tecnologia que vai apoiar em quais processos, do que de fato uma ausência de tecnologia. Claro que no passado, sim, né, existia muito essa ausência, a tecnologia vai sempre evoluindo, sem dúvida nenhuma, mas hoje os nossos desafios eles estão muito mais vinculados a desafios sociológicos do que de fato de uma ausência de tecnologia para nos auxiliar nesses desafios. O passar do slide demora um pouquinho, a pessoa ansiosa não vê passar e começa a apertar o botão ali, mas calma, vai dar certo, gente. Então, as pessoas, né, que são as alavancas, ou são a principal alavanca de crescimento dentro das empresas. E para isso, a gente olha principalmente para três pilares, que são as pessoas relacionadas com a cultura da empresa, o time especificamente, e também com o cliente, porque no final do dia nossos clientes também são, né, pessoas e a gente precisa ter esse olhar para essas pessoas para conseguir aumentar ainda mais as nossas avenidas de crescimento. Então, não existe, né, a primeira questão, né, que sempre vem quando a gente puxa o tema cultura é mas aqui a gente não tem cultura, nunca construiu os valores, a gente não tem aqui nada de culture code, hoje não temos aqui uma cultura na empresa. A cultura ela existe, né? Não existe uma empresa que não tenha uma cultura. A diferença é que algumas empresas estão com a cultura, né, na sua mão, elas norteiam, direcionam essa cultura, e outras empresas, a cultura está ali viva e sendo formada pelos colaboradores, mas sem um direcionamento tão claro, né? Então, eu queria que vocês parassem um pouquinho, né, e refletissem hoje, como é a cultura, né, da empresa que vocês trabalham? O que ela tem de aspectos, né? Como que as pessoas se comportam? E para identificar a sua cultura,
você precisa, né, ter isso muito claro, porque é a principal forma de tu conseguir direcionar os comportamentos, fazer o seu negócio ser mais bem-sucedido. Então, o que que é a cultura no final do dia, né? Ela é como a empresa toma as decisões quando não estamos lá. Então, para vocês, né, que na hora da minha reflexão pensaram: "Ah, não, aqui a gente não tem uma cultura formada, etc." Pensem, né, como que os colaboradores se comportam quando os líderes não estão próximos, ou os líderes como se comportam, né, quando os sócios ou o CEO não está presente. Quais são esses comportamentos? O que que é falado, né? Como que as pessoas trazem feedbacks umas para as outras? Como que elas executam as suas tarefas nesses momentos? Isso vai ajudar vocês a identificarem, o que que já existe de traço cultural dentro da empresa de vocês. Então não existe uma cultura boa ou ruim, né, muita gente diz assim: "Ai, não é ruim você ter cultura, não dá, porque aí você vai estar, deixando as pessoas se comportarem e você vai perder essa cultura de mão, porque ela é viva e isso vai tomando formas, então não é bom ter uma cultura." Independente de vocês quererem ou não, né, ter de forma explícita, a cultura, ela vai existir. E não existe cultura boa ou ruim. Vai depender muito, de cada negócio, de cada empresa e das pessoas que fazem parte daquele negócio, porque o maior impacto na construção de cultura, de fato, está com as pessoas que fazem parte daquele ambiente. Então vão ter culturas diferentes dependendo dessa composição de ambiente e pessoas que fazem parte. Infelizmente, a cultura não é algo que a gente consegue estralar os dedos assim e pronto, tudo vai começar a funcionar. Independente, né, de ela já estar lá, de ela já estar viva, qualquer ajuste que a gente queira fazer na cultura, ele vai levar tempo. A gente precisa de uma estratégia e de ações que vão acontecer com recorrência para que a gente consiga, estimular tudo que a gente, quer manter e mitigar aqueles comportamentos ou aqueles itens, né, da nossa cultura que a gente não quer manter vivo dentro da organização. E é um trabalho bem de formiguinha, né? Cada colaborador vai fazendo a sua contribuição e vai chegando, nessa formação da cultura. Por isso que é tão comum nas empresas ter, né, os embaixadores da cultura, ou as pessoas que estão ali, né, como, guardião da cultura, e daí tem vários nomes, né, de mercado, mas nada mais são do que as pessoas que mais representam a cultura, para que elas possam estar principalmente, né, numa posição igual à da operação, para que as pessoas se espelhem ainda mais naquela pessoa que mais representa os comportamentos e a cultura que a gente quer disseminar e fomentar dentro da empresa. Então a cultura ela não é aprendida, né, ela não é imposta, ela é compartilhada e vivida. Algo que a gente, né, sempre espera que a maioria das pessoas, né, vão fazer a maior parte do tempo, é o que a gente espera que aconteça quando a gente nomeia essa cultura, né. Vão ter dias, vão ter momentos que às vezes vai dar um deslize, claro, somos seres humanos, então vai ser algo que, né, nós vamos fomentar os comportamentos, todo mundo vai o tempo todo, eh, se comportar como a gente espera. Mas não, a gente precisa entender que também vão ter comportamentos que às vezes vão, né, destoar um pouquinho, mas a maior parte do tempo todo mundo precisa estar se comportando conforme, a gente espera. Então pessoas incríveis constroem negócios de sucesso, por isso que é importante a gente olhar para o nosso segundo pilar, que é o pilar de time. Quanto mais, preparado o nosso time está, quanto mais a gente tem atenção desde o processo seletivo, né, até o onboarding, o desenvolvimento dessas pessoas, é onde a gente vai ter mais força para esse pilar de crescimento. E aqui também acaba se conectando com muitas das coisas que eu falei sobre cultura, tá, pessoal? É bom até para a gente reforçar o que eu falei aqui no primeiro bloco,
porque as pessoas e a cultura acabam estando, né, muito conectadas, porque a cultura é feita de pessoas e as pessoas são que fazem o negócio, então no final tudo está conectado. Um ponto importante de a gente trazer até essa sinergia de time e o como esse time vai impactar nos resultados da empresa, são alguns dados, né, principalmente esse da Gallup que eu trouxe, que são colaboradores mais felizes, são em média 31% mais produtivos, 3 vezes mais criativos e vendem 37% a mais em comparação com os outros. Então, aqui a gente vê a importância de uma cultura leve, né, e que a gente consiga trazer um pouco de satisfação para os colaboradores enquanto eles trabalham. E aí, né, até na FIDS a gente tem o propósito de criar ambientes de trabalho mais felizes, e às vezes as pessoas dizem, o que que é trabalhar feliz, né? O que que é um colaborador feliz? É aquele que sorri o tempo todo, que está sempre contente com todas as ações, com tudo que a gente faz na empresa? Não, ser feliz não significa que tu vai estar sorrindo o tempo todo, mas sim que a gente tem um ambiente seguro, saudável, onde buscamos, né, ter todas as ações e decisões da empresa o mais coerente possível. Então, não podemos esquecer que é um trabalho, vão ter coisas em todos os cargos. Temos algumas atividades que não são aquelas favoritas do dia de todo mundo, mas ele é um trabalho. Importante que eu tenha conhecimento do que eu preciso para realizar minhas atividades, que eu tenha um bom relacionamento com o meu líder, abertura para conversar com ele, abertura com o RH, e isso é o que a gente pode transformar e traduzir aqui, vamos dizer assim, para esse colaboradores mais felizes, né? E não para aquela pessoa que está ali o tempo todo sorrindo e feliz. No momento da contratação dessas pessoas, ele é o momento mais crítico para que a gente consiga ter um time de alta performance, um time alinhado com a nossa cultura. Então, as decisões de contratação e retenção, elas precisam ser tomadas de forma consciente e alinhadas com a cultura. Porque quando a gente contrata 100% focado no conhecimento técnico da pessoa, por exemplo, tem grande chance disso, sem olhar para nenhum dos aspectos culturais, tem grande chance de isso não dar certo. A pessoa pode tanto ser expelida pela nossa cultura, como também causar muita confusão nos colaboradores que já estão hoje no nosso time, achando que aqueles são os comportamentos, né, da cultura, porque as pessoas vão se espelhando umas nas outras, e isso acaba, né, nos trazendo muitos desligamentos, e isso vai aumentando o nosso turnover e também nos trazendo menos eficiência na empresa. Então, muito cuidado para não construir um time, né, de homens brancos, héteros da mesma região geográfica dentro do processo seletivo. É um momento onde a gente consegue olhar para a diversidade, trazer também para essa cultura um ambiente mais criativo, de mais inovação. Quanto mais diversidade a gente tem no time, mais criativo ele fica, mais inovador ele vem a ser, e isso também vai nos trazendo mais alavancas para o crescimento. Quanto, né, mais cabeças pensando juntas, maior a chance de a gente conseguir chegar num novo modo de fazer algum trabalho, algum processo, e esse é um ponto de inflexão muito importante para a construção de time e principalmente inovação dentro das empresas. Isso que a gente vê, né, em startups, principalmente, o pessoal tem muito forte, né, o pilar de diversidade dentro dos times. Como que eles vão trazer, em que momento, e olhando para a diversidade de várias, né, perspectivas e querendo todas as diversidades ao mesmo tempo, porque o grande diferencial de uma startup é a inovação e a criatividade. Então, para aquele tipo de negócio, é ainda mais importante ter essa diversidade. Quando a gente fala de times que estão vinculados, né, e que as suas entregas estão ali vivas com, com a criatividade como um grande impacto, exemplo, times de marketing, é muito importante que a gente tenha essa diversidade
inclusive de pensamentos, onde hoje em dia, né, acaba sendo traduzido muito mais com diversidade de histórias, acho que é um termo mais fácil até de a gente conseguir fazer essa conexão do que qualquer outra coisa. E agora a gente parte aí, né, faltando 10 minutinhos para o nosso fim. Vi que não temos perguntas ainda ali no chat, então aproveitem se quiserem fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. E vamos falar um pouquinho de cliente, né? Que é o nosso último pilar aqui, para falar sobre a importância das pessoas na nossa estratégia de crescimento. Então, conheça mais o seu cliente do que ele mesmo. Algumas pessoas viram e dizem: Ah, mas eu vendo para empresas. Por que eu tenho que conhecer, né, das pessoas se eu vendo para empresas? E independente, né, do seu negócio ele ser B2B ou B2C, por trás de toda a empresa e por toda a compra, né, de um software para uma empresa, por exemplo, de um produto, né, e tudo mais, existe uma pessoa. E aquela pessoa é a pessoa que vai influenciar essa compra ou não, é a pessoa que vai implantar aquele produto ou que vai trazer para os colaboradores aquela compra. Então, é muito importante que a gente conheça quem é aquela pessoa que está lá procurando, né? Quem que vai nos buscar, quem que vai fazer as reuniões conosco, quem que vai nos procurar. E sempre buscar esse entendimento que hoje todas as relações são humanas. E a gente precisa olhar sempre para pessoas para pessoas, né? Independente de qual é o nosso negócio, se a gente trabalha num varejo, se a gente trabalha numa indústria, se a gente trabalha, né, numa rede de hotelaria, ainda mais importante a gente olhar para a nossa persona, se a gente vende tecnologia. Então, para todos os negócios e todos os tipos de empresa, eu vejo que a gente consegue traduzir é, essa necessidade de olhar para essa pessoa que está lá como pilar, como conexão para aquela venda e até para aquele crescimento, né, das relações entre a nossa empresa e os nossos clientes. E isso pode acontecer com uma pessoa ou um grupo de pessoas também, né? Tudo vai depender do tipo de negócio que a gente tem. Então, o que que eu faço, né, para conseguir conhecer esse cliente? Então, busque o que que ele gosta, quais são os seus medos, as suas ambições, que lugares frequenta, que livros lê, em quais sites busca, né, se atualizar, quais eventos costuma ir, e trazer não só, principalmente quando a gente fala de B2B, não só os seus gostos pessoais, mas também como profissional, né? Como que aquela pessoa, como que aquele profissional ele se atualiza, como que ele busca conhecimento para o seu cargo, né? Para a sua pessoa dentro da empresa, para ali a gente conseguir construir esses conteúdos, né? E esses gatilhos para essa conexão maior. Não se trata apenas, né, de resolver um problema, de entregar uma solução ou de entregar um produto que tem um diferencial em relação aos concorrentes. Ele está muito, esse pilar de clientes, ele está muito conectado com como a gente vai fazer as pessoas se sentirem com isso, né? E para a gente ter uma maior relação de confiança, inclusive, com o nosso cliente, é fundamental que a gente vá na alma, né? Que tenha emoção ali envolvido e que a gente consiga se conectar de forma íntegra com o cliente num formato de eu não estou aqui só para te vender ou porque eu preciso do teu dinheiro, porque é a tua empresa que vai me fazer crescer. E sempre é importante que você alcance seus objetivos ao comprar de mim ou ao ter, né, o relacionamento com a nossa empresa. E agora vamos para as dicas finais. Então, bem práticas, bem rápidas e objetivas para vocês já saírem com elas aqui da cabeça, já colocar num post-it e começar a praticar. Tem os valores e os comportamentos relacionados a esses valores escritos e que as pessoas possam consultar a qualquer momento.
Mas como assim? Só ter os valores lá na parede não é o suficiente? Não, porque para algumas pessoas cada valor pode significar coisas diferentes, né? Vou trazer um exemplo aqui de um valor da FIDS, que é o apaixonado por dados, e aqui a gente traz o que, que a gente espera, né, desse apaixonado por dados. É por um acaso a pessoa chegar sempre cheia de número, com um monte de gráfico e só para dizer que trouxe número? Não, ela precisa levantar evidências antes de tomar as decisões, definir quais as perguntas que ela espera ser respondidas com os dados, e não simplesmente trazer dados, milhões de dados, para que ela demonstre que ela é apaixonada por dados. E assim a gente tem também um outro valor, que chama quebra-caixa, e daí em vários momentos, né, fica existe um processo bem definido, daí a pessoa erra o processo, ela diz, não, mas eu estou quebrando a caixa, é um dos nossos valores. Não, para a caixa não é mudar o processo a qualquer momento, da forma que a pessoa quiser, aleatoriamente. É pensar de forma criativa, trazer sugestões de mudança em processos, levar para debate como que a gente pode fazer de uma forma disruptiva os processos que a gente tem e não sair alterando sem conversar com ninguém. Então, vale sim colocar na parede, mas não pode ser só isso. Presente em todas as reuniões, no mínimo, né, reuniões mensais, aproveitem todos os momentos de comunicação com todo o seu time para relembrar os valores e os comportamentos. Nos treinamentos de onboarding, né, ou naquelas reuniões de boas-vindas com os colaboradores que estão chegando no nosso time, mostre sempre todos os valores e quais são os comportamentos esperados. Fale sobre isso nos encontros da empresa, faça um trabalho de comunicação interna. Então, assim, use e abuse de todos os valores e de todos os comportamentos em todas as oportunidades que vocês tiverem. Então, qualquer reunião, qualquer oportunidade é uma oportunidade para vocês trazerem, no mínimo, um dos valores, né? O que a gente fez durante muito tempo na FIDS? Vamos apresentar aqui uma mudança de processo. A gente abre a reunião. Pessoal, hoje a gente está aqui principalmente demonstrando, né, o nosso processo de quebra, o nosso comportamento, né, do valor quebra-caixa, onde a gente identificou um processo que não estava mais, né, funcionando muito bem, e a gente teve uma oportunidade de melhoria, e por isso vamos aqui alterar o processo X. E aí traz a apresentação. Apaixonados por dados, da mesma forma, quando a gente vai apresentar algum relatório de algum problema, já trazer, ó, fui apaixonado por dados e aqui estão os dados e as evidências do porquê a gente tem um problema, né, na X operação, ou porquê que a gente pode sim comemorar que crescemos muito, e assim por diante. Dica 3: quando fizer algo que vai contra a cultura da empresa, a melhor coisa é pedir desculpas e se redimir. Como eu falei anteriormente, né, a cultura e os comportamentos da nossa cultura vão ser aqueles que as pessoas fazem a maior parte do tempo, mas pode acontecer algum dia onde a gente vai fazer alguma coisa que fere a cultura, e o melhor a se fazer é pedir desculpas. Isso pode acontecer desde um CEO em uma reunião, ou até mesmo, né, o RH, ao apresentar algo, ou a mandar algum comunicado, e o melhor a se fazer é pedir desculpas e inclusive reforçar o comportamento, né, que deveria ter sido executado e que nesse momento acabou sendo ferido, vamos dizer assim. Por fim, vou trazer aqui uma dica de filme, se alguém gostar, né, de assistir filme mais vinculado a negócio, e é um jeito de aprender, mas de uma forma mais leve, porque querendo ou não, é um filme que foi feito para o mercado, e, e E aqui é um exemplo claro de o que não fazer, né. Apesar de ter ficado bilionário, o CEO da Uber, ele foi conhecido, né, e nesse filme transmite muito bem do quanto os comportamentos e o quanto a cultura pode, deixar aquele ambiente de trabalho tóxico, vamos dizer assim. Então, é difícil a pessoa ficar bilionária com esse tipo de cultura e fomento de comportamento dentro da empresa, mas aqui a gente teve um caso onde conseguiu, né, construir uma empresa de bilhões, mesmo, sem ter uma cultura, legal dentro da empresa. Então,
Fica aí a dica para vocês assistirem. Cultura não é de responsabilidade do RH. Sei que aqui a gente, né, tá falando com RHs, mas é muito importante que vocês não carreguem esse peso sozinhos. Ela é de responsabilidade de todos da empresa. É importante que a diretoria, os sócios, o CEO apoiem e falem sobre cultura nos seus discursos, né, nas suas reuniões, porque enquanto for algo do RH ou o RH que cuida disso, ninguém mais precisa olhar. Ela vai continuar turva, porque cada um vai levando para um jeito e relembrando, né? Toda empresa tem uma cultura mesmo que a gente não a tenha estruturada. Uma frase que nos guia muito aqui na FITS é que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Por isso, sempre lembrar que sim, as pessoas são importantes para a construção da tua estratégia, para o crescimento da empresa, e a gente precisa colocar na nossa agenda ações que envolvem todas as pessoas que estão relacionadas ao nosso negócio, nossa cultura, nosso time, nossos clientes. Aqui eu deixo um QR Code se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Feeds, e até se quiser mandar, né, alguma mensagem mais específica para mim. Também estou no LinkedIn, Rafaela Sequinel, se quiser me chamar para um bench, um café, trazer um pouquinho, né, das suas necessidades, o que hoje é um desafio para você colocar em prática o que a gente conversou aqui durante esse tempo. Eu quero agradecer a participação de todos. Amanhã temos mais e obrigada.